seu G. Dias. Passo a palavra agora à relatora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas, senhores vice-presidentes, colegas deputadas e deputados, senadores e senadoras. Senhor General Gonçalves Dias, os meus cumprimentos também à sua defesa, aos advogados aqui presentes, eu vejo uma advogada e advogados, meus cumprimentos. General Gonçalves Dias, o senhor, na verdade, já fez uma exposição muito ampla, não é? Inicial, e aí até por conta dessa sua exposição inicial, eu vou tentar ser mais resumida aqui nos meus questionamentos e vou nos pontos centrais, na verdade, que motivaram, não é, a sua convocação para esta comissão. E inicio, general, falando exatamente do ponto que o senhor aborda na reta final, que é referente aos relatórios que foram apresentados pela ABIN, tanto ao Congresso Nacional, quanto respondendo a uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. De forma resumida, nós tivemos num primeiro momento um relatório que foi enviado a esta casa, na SECAI, provocado aí pelo senador Esperidião Amin, no qual, neste relatório que chegou, foram apresentados os vários alertas que foram compartilhados aos órgãos de segurança pública do DF, a partir desses serviços de inteligência da ABIN. Esse primeiro relatório chegou a esta comissão precisamente no dia 20 de janeiro. Na sequência, houve uma solicitação, assinado este documento pelo Saulo, que estava interinamente no comando da ABIN. Na sequência, a Procuradoria-Geral da República fez uma nova, na verdade, uma explicação, digamos assim, portanto, uma solicitação de um novo relatório. Neste primeiro relatório do dia 20 de janeiro, não havia a definição específica, por exemplo, de alertas ao senhor. Eu queria pedir aqui a assessoria, os dois relatórios. No primeiro relatório, havia a definição desses vários órgãos de segurança pública, dentre eles, vários órgãos, mas vou aqui diretamente. Cadê o outro relatório? Esse aqui é o primeiro. No primeiro relatório enviado, nos pontos, na verdade, em que se define os órgãos, além dos órgãos que faz a citação, o SIM, a NTT, a Anatel, enfim, ele coloca o CISP-DF no primeiro relatório do dia 20 de janeiro. No segundo relatório, já respondendo a esta provocação ou essa explicação da Procuradoria-Geral da República, ele envia um segundo documento já no dia 8 de maio, que segundo o Saulo, muito embora não tenha sido assinado por ele, mas ele em depoimento nesta casa diz que também produziu o segundo relatório. O CISP-DF já não mais aparece neste segundo relatório e há a apresentação do órgão CISP Manifestações, e no CISP Manifestações vem com a designação dos vários órgãos, que são os órgãos que estavam no primeiro relatório, mas na designação CISP-DF, ele é substituído por ministro do GSI. E lembrando que o CISP Manifestações, ele foi criado exatamente um dia antes da manifestação, que foi no dia 7 de janeiro. Muito bem, gente, nós estamos acompanhando ao vivo aqui na programação da Jovem Pan todo o depoimento do general Gonçalves Dias na CPMI do 8 de janeiro. São 10 horas e 46 minutos. A gente vai trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso debate aqui, para tentar entender esse pronunciamento dele de 15 minutos. Agora está falando a senadora Elisiane Gama, vai fazer alguns questionamentos, cada um dos senadores vai poder falar, enfim. Mas o que a gente pode ter certeza, meu querido Jotinha, é de que ele está jogando toda a responsabilidade na polícia do Distrito Federal e se vendendo como um cara que não tinha condições, de alguma forma, de fazer nenhum tipo de ação planejada, justamente por conta de uma certa omissão das forças.
Te convenceu? Não me convenceu, Paulo. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Eu acredito que esse depoimento do G. Dias, que nós já estávamos aguardando há bastante tempo, ele deixou muitas coisas a desejar, como, por exemplo, o G. Dias, ele inicia o seu depoimento chamando a responsabilidade para si e reconhecendo que a responsabilidade pela realização da segurança do local onde foi invadido, de todo o perímetro, era dele, como ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Logo após isso, ele comenta sobre uma reunião que supostamente não sequer teria sido chamado, em uma reunião que foi definido o Protocolo de Ações Integradas, o PAI, onde todos os órgãos de segurança pública estavam reunidos e o ministro de Gabinete de Segurança Institucional não é chamado e não fala nada. Ele fala, se tivesse tido a minha participação, o protocolo ele teria sido de uma forma muito mais firme, muito mais definitiva, né? E por que ele não participou da reunião? E por que ele não ligou no outro dia para saber o que tinha sido discutido na reunião e decidido? Então, no mínimo, ele foi conivente. No mínimo, ele se absteve de uma responsabilidade que era assim dele. Logo depois, ele começa a citar também no depoimento dele, que só havia sido informado, assume que foi informado pela BIM, mas foi por meios não oficiais. Foi só por WhatsApp. Então, invalidou as possíveis chegadas de manifestantes inclusive armados, que possivelmente iam incomodar nos próximos dias com manifestações estando armados. Ele disse, seguinte, eu recebi só por meios informais, então a partir daí não vale a pena levar a sério. Então. E depois ele fala, Paulo, para encerrar, de um grupo de WhatsApp e reclamou que ele não estava inserido no grupo de WhatsApp. Então, para ele tomar alguma posição sendo avisado por WhatsApp, não valia a pena. Mas depois ele reclamou que as decisões estavam sendo tomadas no WhatsApp quando ele não participava. Então, ele caiu numa contradição aí, né, Maninho? Porque ele diz claramente o seguinte, até o 6 de janeiro, que era sexta-feira, não havia nenhum tipo de indício de vandalismo, que estava tudo certo e tal. Mas no próprio dia 6 de janeiro, ele envia uma convocação daqueles grupos de WhatsApp, dizendo que, vão tomar o poder e tal. Ou seja, é uma contradição muito clara.